Olá, eu sou a Nayara Gomes, jornalista e analista de comunicação da Modal Expo, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo. Eu sou Erimar Trindade, vice-presidente do Sindiex, e estamos aqui para mais um podcast com o Anderson Abreu. Anderson, se apresenta para a gente, conta um pouquinho da sua trajetória profissional e se apresenta para a gente. Bom, primeiro, Nayara, agradecer a você e ao Erimar pela oportunidade e principalmente a organização da feira, a qual eu parabenizo pela iniciativa e pela proatividade em desenvolver um ambiente de negócios e de trocas como esse. Eu me chamo Anderson Abreu, eu sou o executivo responsável por cuidar do desenvolvimento e da implantação da iniciativa do Parklog. A minha carreira ela é pautada nos setores de logística, mineração. Notadamente, eu tive a oportunidade de passar pela Ambev, passei pela Vale, logo após pela VLI. Nessa última, eu tive a oportunidade de atuar nas áreas de integridade e também de relacionamento institucional, governamental e também do regulatório. E tudo isso faz com que esse arcabouço de competências, eu tenho certeza, pode ser útil para se juntar a essa belíssima aliança público-privada aqui do Estado do Espírito Santo, chamada Parklog ES. Um prazer estar aqui com vocês. Parklog ES é um tema que está muito em alta aqui no Espírito Santo, principalmente entre as entidades, os envolvidos desses três setores: logística, transporte e comércio exterior. Conta pra gente um pouquinho o que é esse projeto, quais são os objetivos, os planos. Bom, o Parklog é uma iniciativa de integração logística e territorial. Ele foi criado para apoiar o desenvolvimento econômico da região norte capixaba. E a sua proposta ela parte de uma constatação bem simples. O território ele já possui ativos. O território do norte capixaba já possui ativos notáveis que reúnem portos. Nós estamos falando de 3 portos. Um porto é o Porto Céu, que é um dos portos mais eficientes na movimentação de celulose do país e dentre os mais eficientes do mundo. A Imetame, que nós temos ouvido falar muito do Porto do Imetame, que já deve começar a operar suas primeiras cargas no ano que vem. Recentemente divulgaram uma joint venture com o parceiro, a Hapag-Lloyd, para a movimentação de contêineres. Isso vai mudar a dinâmica da região de forma decisiva. E também a Vports, que é uma autoridade portuária e que está em processo de licenciamento ambiental em uma área também em Barra do Riacho. Esse cluster portuário é o motor do Parklog, pois ele precisa, quando a gente fala de porto, a gente fala de acessos. Portanto, esse parque logístico, esse ecossistema logístico do Norte Capixaba, além de reunir esses portos, também reúne um sistema de rodovias estaduais e federais, onde o governo do estado tem tido uma participação importante na alocação de investimentos para capacitação das rodovias estaduais, bem como o governo federal, por exemplo, através da Eco Rodovias, na recapacitação, inclusive na duplicação de trechos importantes da BR-101. Além do acesso rodoviário e dos portos, é importante também falar da carteira ferroviária capixaba, que precisa ser cada vez mais olhada, pois isso define a Interlândia, até onde o braço do porto pode alcançar. Além das ferrovias, aqui notadamente falamos do ramal de Piraquiaçu, que é um ramal que pertence à Estrada de Ferro Vitória Minas, que é uma concessão da Vale, uma parceira do Espírito Santo, que conecta lá em Belo Horizonte com a Ferrovia Centro-Atlântica, administrada pela VLI, que é uma outra parceira do Estado do Espírito Santo da movimentação de cargas. Ainda dentro desse ecossistema, a região do Parklog, que compreende 10 municípios, conta com 2 aeródromos. Além desses 2 aeródromos, conta também com a zona de processamento e exportação, que é a ZPE privada, qual é a diferença da ZPE privada para uma ZPE administrada pelo governo? É a desburocratização, a facilidade em desenvolver contrato de forma mais simples e objetiva. Para além da ZPE,
há um benefício tributário muito importante na região que faz com que as empresas que venham a se instalar nessa região possam obter um benefício da redução no pagamento do imposto de renda de pessoa jurídica, que é a da Sudene, e esse ecossistema logístico se torna, sem dúvida nenhuma, um dos mais poderosos em termos de infraestrutura logística do país. Para além disso, vale notar que o Espírito Santo ele está a uma distância, um raio de 1.200 quilômetros de 60% do PIB nacional, notadamente englobando os estados do Rio de Janeiro, parte do estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, um pedaço do estado da Bahia, chegando até Goiás e Mato Grosso, onde a gente pode chamar dos principais celeiros agrícolas do Brasil. Portanto, o Espírito Santo é um estado relevante, principalmente sob o ponto de vista da segurança alimentar global, por onde, através dos nossos portos, a gente pode exportar commodities agrícolas. Anderson, você citou aí duas importantes ferramentas que o Estado possui, né? Que são os benefícios que o Estado possui. Um benefício federal, que é a Sudene, que a gente... Parte do nosso estado está dentro do complexo da Sudene, então tem apoios a projetos pelo BNDES, redução de imposto de renda para as empresas da pessoa jurídica. E outros são incentivos do próprio estado, que também ajudam, como o Compete, como os incentivos na exportação, a indústria, que ajudam o desenvolvimento do estado. Mas tem um ponto que eu acho que a gente precisa falar, que é essa vocação. E além da vocação, a gente não pode ser apenas ter a vocação, a gente precisa ser determinado. Então essa vocação e essa determinação do Estado do Espírito Santo em buscar essa excelência, né, com esse conglomerado de atividades, sejam elas portuárias, aeroportuárias, sejam elas na área de logística, na área de importação, na área de prestação de serviço, processamento, como é a ZPE. Então, assim, falar um pouquinho dessa vocação e dessa determinação do Estado, em que a gente sabe, nós somos um Estado relativamente pequeno, somos o quarto ou quinto menor Estado em extensão territorial do Brasil, e essa capacidade que a gente tem de produzir juntando esses três polos. Então, se você falasse um pouquinho também desse desempenho e esse empenho do Estado em realmente transformar aquilo dali num grande referência nacional em logística. Eu acho que o mundo ele vive uma grande transformação e profunda nas cadeias logísticas globais. Nós temos notado uma série de eventos globais. Hoje podemos caracterizar isso de policrise. Nós estamos diante de eventos de tarifaço, nós estamos diante de eventos de guerras envolvendo países de relevância internacional, como é o caso da Rússia com a Ucrânia, como é o caso dos Estados Unidos com o Irã. Nós estamos diante de desses conflitos e também de questões climáticas importantes. Temos ouvido falar constantemente do El Niño, que poderá afetar decisivamente na região sudeste com chuvas e na região norte com secas. E durante décadas, a gente percebeu que a eficiência foi o principal ou objetivo das cadeias logísticas. Só que diante desse contexto de policrise global, hoje, além da eficiência, torna-se indispensável a resiliência, e essa resiliência ela é construída justamente por meio de iniciativas como essa que o governo do estado introduz pela ideia do desenvolvimento do parque logístico, do Parque LogES. Isso faz com que a gente possa crescer a importância dos territórios, fazendo com que o público, o privado, ou seja, o setor produtivo e o público possam juntos sentarem à mesma mesa, tomar decisões em torno de como criar conectividade, em fazer com que o Estado do Espírito Santo possa tomar decisões cada vez mais velozes, cada vez mais inteligentes, fazendo com que o Estado esteja à frente da maioria de todas as outras unidades da federação, principalmente pela interlocução, sendo repetitivo, entre o público e o privado. E, claro, da conexão ou da conectividade entre esses ativos: porto, ferrovia, rodovia, ZPE, aeródromos, e tudo isso sob um manto de gestão e coordenação territorial, gerando emprego,
desenvolvimento social e riqueza para toda a região que o Parque Log atua. Interessante que, um pouco no início da tua fala, você falou das grandes possibilidades que o Estado tem. Na verdade, os grandes ativos. Linhas ferroviárias interligadas a minas, cujas as concessões pertencem a empresas que já são parceiras do Espírito Santo, vamos dizer assim, em negócio há muitos anos. Você citou a construção agora também de um porto que a gente sabe da relevância que ele vai ter no mercado nacional pela sua qualificação enquanto calado, capacidade de produção. A gente está falando da ZPE. E aí é o seguinte, com relação ao Parque Log, essa parceria que já existe com o Estado, com entidades e empresas que atuam fora do Estado, mas que são parceiras do Estado ou que têm concessões junto ao Estado que também nos pertence, que é a parte ferroviária. O que a gente pode esperar dessa entrega do Parque Log, que é um sonho capixaba, e que a gente está se tornando, né? Nós como os capixabas estamos tornando isso ser possível, e a relevância que isso possa vir a ter também no mercado e no cenário nacional. Primeiro, vale lembrar que o Parque Log ES ele nasce a partir de um desafio introduzido em decorrência da reforma tributária que vigirá a partir de 2031. Portanto, uma das alavancas para a mitigação desse risco no Estado do Espírito Santo é o desenvolvimento da logística, tornando o Estado uma referência em termos de competitividade diante de outros ativos similares. Portanto, acho que é bom registrar isso. O segundo ponto é que o Parque Log ES ele nasce a partir de um diagnóstico claro de quais são os gargalos que precisam ser resolvidos hoje ou quanto antes para que no futuro, quando os portos estiverem a pleno vapor ou a plenos navios, a gente possa já estar apto com todos os gargalos resolvidos, e isso será o maior diferencial do Espírito Santo. Sendo um desses desafios, a pauta ferroviária. O terceiro item é o foco. Esse inventário de gargalos ou de desafios tem como principal foco a carteira ferroviária capixaba. A carteira ferroviária capixaba ela é muito claramente definida pelo governo do estado e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. São 3 as pautas ferroviárias: a Estrada de Ferro 118, que fica mais ao sul, e aqui ao norte interessa ao Espírito Santo. Os 2 itens da carteira são a recapacitação ou um olhar mais técnico e profundo para o ramal de Piraquiaçu, que conecta Piraquiaçu até Barra do Riacho. Esse é um tema que tem sido discutido de forma técnica e estruturada com a concessionária responsável por esse trecho. E o outro tema da carteira ferroviária capixaba é o contorno de Belo Horizonte. O contorno de Belo Horizonte, ele já faz parte de um olhar do governo federal enquanto política pública para que seja feito um estudo de viabilidade desse contorno e, a partir desse estudo, estabelecer tempos e movimentos para uma possível e tão logo possa ser a implementação desse contorno. O que significa isso, Anderson? A implementação de um contorno ferroviário diante de uma ferrovia, por exemplo, a Ferrovia Centro-Atlântica, que é centenária, pode fazer, e a gente está falando de um contorno à região de Belo Horizonte, isso vai fazer com que a gente possa ter uma ferrovia mais eficiente, conectando a um trecho virtuoso voltado ao agronegócio brasileiro, chamado da nova fronteira agrícola do Brasil, que é o noroeste de Minas Gerais e o leste de Goiás. O noroeste de Minas Gerais tem um potencial de produção agrícola que pode ultrapassar os 5 milhões de toneladas ao longo dos próximos anos, e boa parte dessa carga, que é o excedente exportável, poderá ser carreado para o Espírito Santo de forma mais eficiente com esse contorno ferroviário. Objetivamente, eu acho que o Espírito Santo está no caminho certo, porque tem um bom ativo portuário,
tem um planejamento claro, tem foco no que é importante e, melhor do que tudo isso, tem um plano que conecta o setor produtivo com o Estado, sentados à mesma mesa, sempre olhando o que é uma visão de política de Estado, sempre focando no longo prazo. Vejam a discussão do ES500 no âmbito do Espírito Santo em Ação, que é um belo exemplo de visão de longo prazo, dentro do qual o pilar da logística e da infraestrutura também está contido. Retomando o objetivo inicial do Parque Log ES, que era desenvolver aquela região ali do norte do estado que já tem vários ativos. Só que com a sua fala percebe-se que vai desenvolver, vai trazer benefícios para o Espírito Santo todo e até para outras regiões do país, né? Eu pergunto como a feira pode ser parceira do Parque Log e o Parque Log ser parceira da feira, tanto para essa relevância do Parque Log para o Espírito Santo e para o cenário nacional. Bom, no início eu agradeci e, além de agradecer, eu congratulei aos organizadores e a todos que participam de uma iniciativa disruptiva como essa feira. Eu acho que quando a gente fala de logística ou de custo logístico total, nós precisamos pensar além da região ou além do estado do Espírito Santo. O custo logístico total ele é composto desde lá na fazenda, onde se produz os grãos, por exemplo, pegando o setor do agronegócio como uma referência, passando pela estocagem ou pela capacidade que a gente tem de fazer a guarda desses grãos em grandes armazéns ou terminais multimodais, passando pelo custo rodoviário, passando pelo custo ferroviário, passando pelo custo portuário e principalmente pelo custo da navegação. Quando a gente olha para todo esse sistema, a gente precisa pensar em ir além do Espírito Santo. Portanto, eu vejo que os produtores de grãos, os agentes de carga, os grandes embarcadores, as grandes linhas de navegação precisam estar presentes aqui no evento, para conhecer as potencialidades logísticas do Espírito Santo, que não são poucas. O Espírito Santo ele tem, por exemplo, o Porto de Tubarão, que introduz a visão de multimodalidade, por exemplo, através da Vale, para o país, na década em que ele foi criado. O que você quer dizer com isso, Anderson? É o olhar do porto conectado com uma ferrovia, conectado com uma mina. Uhum. Isso quer dizer que a correlação intrínseca entre Minas Gerais e Espírito Santo, por exemplo, ela é direta. Essa mesma lógica do minério de ferro a gente precisa aplicar para a lógica do agronegócio. Portanto, a Modal Export tem que ir a Minas, e Minas tem que vir a Modal Export. Da mesma forma, Goiás, da mesma forma, Mato Grosso, da mesma maneira, a região mais oeste da Bahia. Então, existe muitas oportunidades de interdependência, desde sempre, mais uma vez citando o corredor Minas Gerais-Espírito Santo, ou o corredor leste, como uma referência, a razão pela qual a importância da ferrovia e do olhar ferroviário como uma contrapartida para a capacidade portuária existente no Espírito Santo, elas não são necessárias, elas são quase que obrigatórias. Então, ferrovia, porto, rodovia tem que funcionar em sintonia e principalmente com um olhar sistêmico para reduzir cada vez mais o custo logístico total, o custo Brasil, e o Brasil continuar a ser essa potência da segurança alimentar, da segurança energética, e a Modal Expo é uma alternativa para isso. Anderson, a tua fala ela é muito precisa, né? Ela traz fatos e riquezas em detalhes daquilo que às vezes poucas pessoas no nosso estado até conhecem, né? Essa capacidade que a gente tem e sempre teve, né? A gente pode usar o comércio internacional, nós somos um estado com pouco consumo, mas somos pioneiros e estamos na vanguarda de todas as operações de importações do Brasil inteiro. Baseado um pouco nisso aí, nessa vocação do Espírito Santo como um conjunto, nessa determinação das pessoas que estão à frente desse estado há alguns anos, buscando que isso traga realmente um retorno, porque dentro do setor público ou diante de uma visão
pública, mesmo você tendo parcerias com iniciativas privadas, é difícil ter foco e algo sair, né? E a gente precisa trazer essa realidade do país. O que a gente pode esperar de mais novo agora? Novas oportunidades, uma nova formação dentro do Parque Log ou até mesmo dentro do estado para tentar desenvolver mais áreas e isso tudo se unificar. Fala pra gente aí. Bom, antes de... eu acho que vale a gente dizer o que o Parque Log não é, para desmistificar um pouco, pois a partir da lógica do que nós não somos, dá para todo mundo entender sobre o que é, né? Sobre o que é, né? Então o Parque Log ele não é uma empresa operadora de cargas, o Parque Log ele não é um terminal portuário, o Parque Log não é uma concessionária, o Parque Log não substitui o papel das empresas, bem como e principalmente não substitui o papel do poder público, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. O Parque Log é uma aliança público-privada que tem, ou uma iniciativa, que tem por objetivo planejar, articular e mobilizar atores do público, do privado, em prol desse foco e desse desenvolvimento que você acabou de pontuar. Eu acho que o que a gente pode esperar para o futuro é um Espírito Santo, principalmente ao norte do estado, cada vez mais competitivo, cada vez mais preparado tecnicamente. O problema hoje do Espírito Santo, se é que a gente vai citar problema, não é falta de investimento no norte. É um olhar desses atores sentados à mesa diante de uma coordenação estratégica do território, pois o território, por exemplo, do entorno de Aracruz, pois o Parque Log abrange 10 municípios, não é apenas Aracruz, para que esse território esteja preparado, pois os investimentos são muitos e a capacidade do território, dos serviços públicos que são ofertados, precisa também andar na mesma direção e na mesma velocidade. Portanto, o que a gente pode esperar é a geração de emprego de qualidade, melhores rodovias, a ferrovia capacitada, conectando a portos absolutamente eficientes e competitivos, e o Espírito Santo forte para fazer frente à reforma tributária e a outros desafios que virão, pois é muito bom, é muito interessante e vibrante ver um Estado com tamanha organização, com indicadores fiscais, com índice de desenvolvimento humano e outros vários que, quando se fala do Brasil inteiro, o Espírito Santo está na vanguarda, se não entre os 5 principais estados em todos os indicadores que aparecem. Portanto, o nosso desafio é manter, se não melhorar, todos esses indicadores, ano após ano. E eu acredito que essa missão do Parque Log de planejar, articular e mobilizar os atores responsáveis por fazerem acontecer vai fazer com que todos esses sonhos se tornem realidade. Para isso, a gente tem um bom plano. Que o Parque Log conte com a ajuda do Sindex, do Sincades, do Transcares, da Modal Expo, porque, como eu disse, não traz só benefícios lá para o norte, traz para todo o Espírito Santo e também para o Brasil. Sim. Se vocês me permitem, eu queria dizer que eu tenho uma visão também, e eu concordo com você. Não é Parque Log esse. O Espírito Santo é o Parque Log do Brasil. Pô, isso aí, tá vendo? Olha, Uma tá chamando a frase bem responsabilidade, hein? impactante, Tá chamando a responsabilidade. Mas, Anderson, te queria agradecer a sua presença, mais uma aula dessa, além da capacidade, mas toda a parte técnica está sendo montada por trás de um projeto desse. Não é simplesmente pegar e incentivar, existe uma organização, um projeto, uma execução. A gente sabe que tem pessoas ali à frente desse projeto que buscam realmente trazer para o Espírito Santo essa vanguarda que a gente já vem buscando há alguns anos, e a gente só tem a agradecer a sua contribuição pessoal e ao governo do estado por estar incentivando o nosso estado, a qual a gente faz parte, e a gente é beneficiado não que diretamente, mas indiretamente por esses projetos que estão sendo alcançados no norte do estado.
Que legal, bacana. Vamos em frente juntos. Eu agradeço a sua participação para contar um pouco sobre esse projeto tão audacioso, mas tão necessário, tão importante para o nosso estado. E também com a sua participação, Erimar, com esses comentários tão agradeço. pertinentes sobre o setor, de quem entende o setor mesmo, de quem Tudo. vive o tudo. setor. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece. Esse foi mais um episódio do podcast da Modal Expo, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo. Obrigada.